A gente vai falar sobre a nossa saúde, afinal de contas, ó, coração batendo, né? É bom a gente saber que tá vivo, mas vamos cuidar para que a gente continue vivíssimo sempre, por muito tempo, né? Para sempre não, mas por muito tempo. E aí a gente fala hoje sobre as dores abdominais que muitas vezes são frequentes e você ignora. Presta atenção. Muitas vezes a dor abdominal, principalmente aquela forte, acompanhada de inchaço, de enjoo, pode parecer simples, mas não é. Podem estar ligados a uma condição chamada diverticulite. E segundo os dados que a gente tem, o Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, por exemplo, essa condição afeta milhões de pessoas no mundo e é mais comum após os 40 anos. O sedentarismo e uma dieta pobre em fibras são fatores de risco que contribuem para o desenvolvimento da diverticulite. A gente fala todos os dias de sedentarismo aqui, a gente fala da importância do exercício físico, mas talvez você ainda não tenha virado essa chavinha, né? Então a gente vai aprender um pouco mais hoje, porque eu tenho aqui um médico maravilhoso, que é gastrocirurgião, que entende muito desse assunto, cirurgião bariátrico também, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Doutor André Augusto Pinto, seja muito bem-vindo. Muito bom Obrigado te pelo receber. convite, Cláudia. Você vê que Obrigado. a gente tem até hoje DJ aqui para dar uma animada, né? Verdade. Música. Vou sentar aqui ao seu lado, para a gente falar de diverticulite. Você sabe que eu, quando pensei nesse tema, até comentei com a nossa produção, falei, mas será que não é uma coisa mais rara? Poucas pessoas têm? Elas falam, não, Cláudia, é muito frequente. É muito frequente. E aí eu fui dar uma olhada e vi que a gente precisa fazer esse alerta, né? Sim. Eu já vim aqui falar de câncer de intestino grosso há um tempo atrás. Eu lembro. E assim, a diverticulite, a doença diverticular é muito frequente. Pode atingir até 20% da população. A partir dos 50 anos ela é muito mais frequente e mais frequente em mulheres. E hoje em dia a gente está vendo que isso está diminuindo. Então hoje já é frequente a partir dos 40 anos. 10 a 15% da população pode ter doença diverticular. E 1/4 dessas pessoas vai ter a diverticulite, que é a inflamação desses divertículos, que nada mais são que são umas saculações que ocorrem, é uma fraqueza da parede, da musculatura. Ocorre muito mais frequentemente a partir dos 50 anos, mas cada vez acontecendo menos, principalmente por isso que você já falou, erro na nossa alimentação, pouca atividade física, pouca ingesta de fibras, pouca ingesta de água. E essa diverticulite, quando acontece, pode ser grave e pode ser, assim, às vezes ocorre mais em mulher, porque mulher tem um pouco de intestino mais grosso, e ocorre por quê? Porque às vezes você já tem o intestino mais grosso, já tem um pouco de cólica e não percebe. Isso vai piorando, essa inflamação vai piorando e pode ter complicação grave. Bom, aí tem gente que tá lá, que não faz exercício físico, que quase não come fibra, que não toma muita água e fala assim, meu Deus, será que eu tenho então essa doença? Existe algum exame que a gente consiga fazer o rastreio dessa doença antes que ela evolua? O diagnóstico basicamente é feito por tomografia. O diagnóstico de doença diverticular dos colos é feito através da colonoscopia. E até um diagnóstico diferencial do câncer de cólon, que está aumentando muito na nossa população. Que é um exame que todos devem fazer, todos, a partir de quantos anos? A partir agora dos 45. A partir dos 45 anos. Quem aqui já tem mais de 45 anos? Uma. Já fez colonoscopia? Então tem que fazer, tá atrasada, né? Tem que fazer. Tanto homens quanto tem mulheres. Que fazer. Todos. Quem tem o histórico na família, ai, meu pai teve um problema, ou meu avô. Esses tem que fazer imediatamente. Parentes de primeiro grau com diagnóstico é igual a colonoscopia, para todos, independentemente de ter sintomas ou não. Agora, aqueles pacientes que têm sintomas, alteração do hábito intestinal, sangue nas fezes, dores abdominais, o melhor exame é a colonoscopia. Agora, quando você tem diverticulite, quando os divertículos estão inflamados, aí você não pode fazer colonoscopia. Ah, não pode fazer? Não pode. Quando você está na fase aguda da doença, da diverticulite, quando os divertículos estão inflamados, geralmente é uma dor mais do lado esquerdo do abdômen, no andar inferior, a diverticulite causa uma inflamação nesses divertículos. E se você fizer uma colonoscopia nesta fase, você pode ter uma perfuração desses divertículos e complicações graves. Então, o diagnóstico da diverticulite aguda é feito através de tomografia de abdômen, de preferência com contraste.
Tá, então esse diagnóstico só vai ser feito, obviamente, se a pessoa estiver passando mal. Dor. Geralmente os sintomas são dor abdominal constante, mais do que 48, 72 horas, que se localiza na fossa ilíaca esquerda, que é no andar inferior do abdômen à esquerda. Pode também ocorrer em qualquer lado, mas os divertículos eles são mais frequentes no sigmoide, que é o final do intestino grosso, começo do reto. Isso está localizado no andar inferior esquerdo do abdômen. Então, ali a concentração dos divertículos são maiores, com mais chance deles inflamarem. Então, se você tem dor nessa região, que não melhora, começou com febre, náusea, vômito, alteração do hábito intestinal, vá a um pronto-socorro ou procure um especialista. Você precisa fazer uma tomografia de abdômen. Não tem nenhum exame que possa ser feito um possível diagnóstico, assim, olha, você está, um preventivo, precisa cuidar melhor ou não? Não, não tem. O quadro de diverticulite é agudo, então o que você pode fazer para evitar a diverticulite é mudar um pouco seus hábitos, não deixar as fezes muito ressecadas, não deixar o seu intestino muito preso, ingerir mais fibras. A obesidade e o tabagismo também estão relacionados com os quadros de diverticulite. Fazer uma atividade física, não ter uma vida muito sedentária, isso que é o mais importante. Porque os divertículos são uma fraqueza da parede abdominal. Isso ocorre a partir dos 50 anos por alteração dessa parede, principalmente por alteração do colágeno, diminuição do colágeno, e você forma uma saculação. É como se você pegasse uma bexiga que nunca foi enchida e quando tem uma fraqueza daquele plástico, forma uma outra bexiguinha. Aquilo é um divertículo. É uma saculação que tem a parede muito fina, que pode ser entupida por fezes, às vezes alguns grãos. Se você tem as fezes muito endurecidas, elas podem impactar ali. Como tem naquela região, no divertículo ali, tem bactérias e você pode entupir a saída do divertículo. Ali forma um processo inflamatório, depois infeccioso, e aí pode ter uma perfuração, uma fístula, uma complicação mais séria. Então é verdade que quem quer fazer uma prevenção deve evitar comer grãos? Não. A semente do tomate? Não. Isso é mito. Isso é mito. Olha lá. Até porque você precisa de uma dieta rica em fibras, para o seu intestino funcionar melhor. O que acontece na diverticulite são as fezes ressecadas que entopem. Os grãos, Cláudia, eles estão misturados no meio do bolo fecal, que a gente chama. Então, você não tem um grão solto dentro das suas fezes. Então, muito raro que vai... O que pode acontecer, e isso é difícil, é que se você tem um intestino muito preso, e se você, dentro daquelas fezes mais ressecadas, que entupiram aquele divertículo, se você tiver um grão ali no meio que entrou, pode não sair, mas é muito raro. É uma fatalidade, né? É uma fatalidade, é muito raro. O que você tem que fazer é ingerir mais fibras, tomar mais líquido, fazer mais atividade física, para você evitar, além dos alimentos muito condimentados, carne vermelha, são fatores que aumentam a chance de você ter uma inflamação do divertículo. Agora, pensando em dores abdominais, quais são as outras dores comuns? Comuns, eu não estou dizendo que são normais, tá? Nenhuma dor é normal. Eu digo sempre que dor é o sinal de alerta, que graças a Deus a gente tem, porque avisa que a gente precisa buscar uma solução, entender qual é a raiz do problema. Mas quais são as dores mais comuns? As dores mais comuns, geralmente quando é dor incólica, que você tem uma dor mais constante ou mais frequente, principalmente nas mulheres, está relacionada ao intestino preso. As fezes mais ressecadas, você faz força para evacuar, você vai ter uma dor abdominal. Se você tem muitas fezes acumuladas no intestino, você vai ter uma dor abdominal incólica, que geralmente acontece mais em mulher e está relacionado ao sedentarismo, com as pessoas, os idosos que ficam mais acamados, têm intestino mais preso, essa dor é incólica. Existem algumas inflamações do intestino. Se você tiver uma gastroenterocoliite, uma diarreia aguda, você pode ter cólica intestinal por causa do aumento do trânsito intestinal. Obstruções intestinais causadas, por exemplo, por tumores intestinais, que aí geralmente estão relacionadas com alteração do aspecto das fezes e com sangramento nas fezes, você pode pensar também nos tumores do aparelho digestivo. São os mais frequentes, né? Se você tem uma dor localizada do lado direito, aguda, você pode pensar numa apendicite, mas é uma situação mais aguda. Agora, o que causa cólica intestinal, na grande maioria da população, principalmente nas mulheres, é o intestino preso. Ok, a gente vai voltar para falar sobre isso já já. E aí, talvez você fale, tá, intestino preso, esse é um problema.
Eu sofro com esse problema. Lembre-se das dicas que o Dr. André Augusto já passou aqui para você. Exercício físico, alimentação rica em fibra e bastante hidratação. Certo? Mas eu vou abrir para as perguntas. E se você tem uma pergunta específica, doutor André responde já já. Eu volto aqui em 3 minutos. Vamos lá, de volta com o doutor André. Vamos colocar aqui já na tela as perguntas e o doutor responde, tá? A gente está falando de dores abdominais, das dores mais frequentes, da diverticulite, que é uma doença que precisa ser olhada com bastante cautela e bastante cuidado, né? A Tatiane está perguntando assim: boa tarde, doutor. Tenho 62 anos. Há alguns meses tive uma crise forte de dor abdominal. E no hospital descobriram que era diverticulite. Depois disso, fiquei com medo de comer várias coisas. Existe uma alimentação específica que ajuda a evitar novas crises? Então, primeiro que aquilo que a gente já conversou, pode comer os grãos, pode comer os grãos. O que vai fazer com que você não... Toda vez que você tem uma crise, Cláudia, esses divertículos eles ficam mais sensíveis, então você tem mais chance de ter outra crise. Então, a partir da primeira crise, você tem que tomar um cuidado maior ainda do que você já tomava antes, porque às vezes você nem sabia que tinha divertículo e descobriu naquela ocasião. Então, você vai fazer um tratamento que, a princípio, se for uma diverticulite leve, um tratamento clínico, dieta, uma dieta líquida ou leve, pastosa nos primeiros dias, analgésicos, anti-inflamatórios, se precisar antibióticos, e a partir daí você vai ter que fazer uma tomografia de controle 30 a 60 dias após essa crise, primeiro para saber se voltou ao normal, se você já pode voltar à sua vida normal, e caso ele ainda esteja inflamado, às vezes você precisa começar a tomar antibiótico, outras coisas. E estando normal, de 60 a 90 dias, faça uma colonoscopia para saber se são divertículos mesmo, a quantidade, a localização e se você não tem mais nada no intestino. Então é importante fazer a colonoscopia depois de 60 a 90 dias. Só pode fazer a colonoscopia se você não tem mais inflamação. Tá. E o cuidado que você tem que ter depois é isso, não deixar as fezes ressecadas, cuidado com os enlatados, com os embutidos, os alimentos ultraprocessados. Se você for obesa, perder um pouco de peso, tabagista, diminuir os cigarros e para o intestino funcionar melhor, 3 coisas, principalmente na mulher. Dieta rica em fibras, 2 a 3 litros de líquido por dia e atividade física. Então, atividade física, ingestão de uma maior quantidade de fibras e pelo menos 2 a 3 litros de líquido por dia, que vai fazer com que o seu intestino funcione melhor. E a partir daí, se você precisar tomar alguma medicação, tem que procurar um médico, porque não tome laxantes, não tomem laxantes. O laxante é um irritante do intestino, pode piorar a diverticulite, vicia, entre aspas, o seu intestino a funcionar com medicação e nunca mais você consegue funcionar, o seu intestino funcionar sem os laxantes, sem os remédios. Quem tem uma diverticulite, mas não está em crise, não está com os divertículos inflamados, pode se submeter a uma cirurgia bariátrica? Pode, isso não tem relação nenhuma, porque na cirurgia bariátrica a gente mexe no estômago e no intestino delgado, não mexe no intestino grosso. Então, se você não estiver na fase aguda, você pode submeter a uma cirurgia bariátrica sem o menor problema. Boa. Obrigada, Tatiane. Vamos para a próxima pergunta, então, do Gabriel Martins. Ele diz assim: boa tarde. Depois que tive uma crise de diverticulite, meu médico falou que eu precisava aumentar o consumo de fibras. Mas eu fico confuso, porque algumas pessoas dizem que sementes e grãos fazem mal de novo, né? O que é realmente seguro comer? O que é seguro é você fazer uma ingesta rica em fibras, então você pode comer os grãos, o que você não pode é comer os enlatados, comer os embutidos, os alimentos ultraprocessados, as comidas com muito condimento e excesso de carne vermelha. É isso que você tem que tirar da sua alimentação. Uma ingesta rica em fibras vai ajudar o seu intestino a funcionar melhor. Quem já teve uma diverticulite tem uma maior propensão a ter um problema de intestino, ou um câncer de intestino ou coisa parecida? Não, você tem chances de ter outras crises de diverticulite e essas crises às vezes elas podem ficar mais frequentes e de maior intensidade. Então a gente orienta que se o paciente já teve principalmente crises de diverticulite graves ou moderadas a graves, mais do que 3 episódios, aí vale a pena fazer uma cirurgia, uma videolaparoscopia,
tirar esse pedaço do intestino onde se concentram os divertículos, que é o sigmoide, o cólon esquerdo, para você evitar de ter novas crises, porque as complicações podem ser graves. Mas não vai levar a outras doenças, como câncer do intestino, nada disso. Tá joia. Obrigada, Gabriel. Próxima pergunta, vamos lá para a tela da Cíntia Cardoso. Boa tarde. Qual é a diferença entre diverticulite e volvo intestinal, conhecido popularmente como nó nas tripas? Quais as causas do volvo intestinal? Volvo intestinal é outra doença, não tem relação O que é nenhuma. volvo intestinal? Volvo é quando o intestino dobra sobre ele mesmo. Ele faz uma rotação. Por que acontece isso? Geralmente se causa quando o intestino grosso está muito dilatado. E aí você pode ter várias doenças que causam isso. A doença de Chagas é a mais frequente, ou se você tem algum problema de diminuição de uma estenose, um tumor, alguma coisa que está obstruindo o intestino, ele pode ser dilatado para cima. E aí você pode ter o volvo, essa torção. Essa torção pode ser cirúrgica ou pode ser resolvida através de colonoscopia. Mas volvo é uma torção do intestino que já geralmente acontece no que a gente chama de megacólon, que acontece nos casos de doença de Chagas. Não que é tem mais frequente. nada a ver uma coisa com a Outra outra. doença, nada a ver. Próxima pergunta, muito obrigada, Cíntia, pela sua participação, da Sandra Jimenez. E a Sandra diz, boa tarde, estou com dores fortes há muitos dias. Sofro com gases, já fiz colonoscopia e não deu nada, nem pólipos. Não sou ressecada, faço exercícios, sou obesa, não tenho divertículos. Deu o exame normal para essas doenças. O que pode ser? Bom, se ela já fez todos os exames, colonoscopia, a gente precisa saber direitinho como ela... Será que ela não pode ter, doutor, olha eu, palpiteira, ou então uma intolerância a algum alimento que Aí a vai gente dar tem gases, dor? Síndrome do intestino irritável, intolerância alimentar a algum tipo específico de alimentos mais frequentes são glúten, lactose, alteração da flora bacteriana, as famosas SIBO, que são síndromes de obstrução, síndrome de má absorção. Então tem que ser feita uma investigação clínica mais detalhada. Os exames de imagem não mostraram nada. Então ela não tem nenhuma doença inflamatória intestinal, uma colite, nada disso. Ela não tem nenhum tumor, ela não tem pólipo, não tem divertículo. Aliás, os pólipos não dão sintomas, por isso que é importante fazer a colonoscopia. Agora ela tem que ir para a parte clínica. Investigação de como está a sua alimentação, número de evacuações, procurar um gastroenterologista ou um proctologista para fazer essa diferenciação. Geralmente, nesses casos, você pode ter uma intolerância a algum tipo de alimento ou uma síndrome do intestino irritável. Você pode até testar essa intolerância, tirando, por exemplo, uma semana inteira, você tira a lactose. Vê se deu uma Lactose e glúten. melhorada. Tira os dois. Tira os dois juntos de uma Os dois vez? juntos. Tira lactose e glúten de uma vez. Mas ela não vai saber se é lactose ou se é glúten. Então, É mas melhor aí tirar um, depois tirar outro? você pode tirar um depois o outro, mas se você, porque esses são os dois mais frequentes. A lactose é muito mais frequente do que o Se ela glúten. tira a lactose uma Tira a semana, lactose uma semana, 10 melhorou, de dias, repente não tem problema com glúten. Aí na outra semana você testa o glúten, aí volta a lactose, aí fala, nossa, é a lactose. Aí você descobre. Porque Aí às vezes pronto. você não tem uma intolerância, você tem só uma má absorção. Então, independentemente disso, como você precisa ingerir mais fibras, troca tudo que é farinha branca por farinha integral, que já melhora muito. Olha, a Vera Freitas diz, na última colonoscopia não citaram o achado de divertículo. Como nos exames anteriores, o divertículo pode sumir? Ainda vou passar em consulta com o exame. Não, os divertículos, eles não desaparecem. Se você tem diverticulite ou foi diagnosticada com diverticulite ou com divertículos em algum momento, esses divertículos continuam lá. Às vezes, na colonoscopia, dependendo da angulação do aparelho tal, ou depende de como está o preparo do intestino, o médico colonoscopista não conseguiu ver. Mas quando você tem divertículo, aparece até na foto da colonoscopia. Então, uma vez com divertículos, esses divertículos vão permanecer. Perfeito. Temos mais perguntas, mas eu vou deixar aqui em suspense. A pergunta próxima vai ser mais uma relacionada à dor, preocupação em relação às dores abdominais. Segura, porque você vai aprender com a próxima pergunta. Lá. Doutor André já gostou, falou, opa, esse é para mim também. E o bom é que quando a gente ainda tem o folículo, né, que ainda tem o cabelo, aí você consegue ter um resultado melhor ainda. Então, presta atenção. Vamos lá, doutor André, eu tenho mais perguntas, vou colocar na tela e aí o doutor André vai responder. É da Beatriz Barbosa agora. Ela diz assim, olá, sempre tive intestino preso e recentemente descobri que tenho divertículos no intestino. Isso quer dizer que vou ter diverticulite em algum momento ou é possível evitar com cuidados?
Bom, isso quer dizer que você tem 25% de chance de ter, em algum momento, alguma crise de diverticulite. É o que a gente já falou. Se você mudar o seu hábito intestinal, se as suas fezes não forem tão ressecadas, se o seu intestino não for tão preso, ou se você mudar os seus hábitos alimentares e seus hábitos de vida, você tem uma chance menor de ter quadros de diverticulite. Mas você pode ter. Em 20 a 25% dos casos, você vai ter um quadro de diverticulite que pode ser leve ou grave. O que você pode fazer é mudar os seus hábitos, mudar a alimentação, mudar os hábitos de vida. Perfeito. Obrigada, Beatriz. Próxima pergunta da Vera Freitas, e ela diz: na última colonoscopia, não citaram o achado de divertículo como nos exames anteriores. O divertículo pode sumir? Ainda vou passar em consulta com o exame. Não, os divertículos não desaparecem. E por que não colocaram lá? Um erro, será? Às vezes o preparo do intestino não estava tão bom e eles não conseguiram ver. Às vezes são poucos divertículos e pequenos. E às vezes o médico na hora do exame, não conseguiu identificar o divertículo. Mas se ela já teve, ele está lá. Tá, e aí é bom avisar ao médico se não tiver o exame anterior, né? É bom levar o anterior, né? É, melhor é levar o anterior. Nice Silva, minha mãe tem divertículos, está tendo diarreia, não está conseguindo controlar o intestino, já passou por 3 gastros e todos dizem que não se pode fazer colonoscopia por causa da idade. O que devo fazer para ajudá-la? Bom, primeiro que assim, a diarreia não tem a ver com os divertículos. Se você tem divertículos que é normal, principalmente a partir dos 50 anos, mas conforme a idade vai aumentando, a chance aumenta. Então, a paciente com 80 anos tem 70% de chance de ter divertículo. Então, ela não falou a idade certa, mas assim, a colonoscopia não está contraindicada. Depende muito da condição clínica do paciente. Então, assim, colonoscopia a partir dos 80 anos tem que tomar um cuidado maior. A partir dos 65 anos deve ser feita em hospitais por causa da sedação, mas o que vai dizer se você tem condição de fazer o exame é uma boa avaliação clínica e cardiológica. Então, se você precisa do exame, você tem uma idade mais avançada, tem que fazer uma avaliação clínica e cardiológica, tendo possibilidade, você pode sim fazer a colonoscopia. Mas se você disse que a diarreia não tem relação... Não tem relação direta, mas você pode ter alguma outra coisa. Se você E aí tem que fazer a colonoscopia para ver. Exato. Se você tem uma doença inflamatória intestinal, por exemplo, ou se você tem uma diarreia paradoxal, se você tem um tumor de cólon, isso é um dos sintomas que podem acontecer. Diarreia paradoxal. As fezes não conseguem passar e quando passam de uma vez. Então você pode ter uma diarreia crônica. Se 3 médicos falaram que ela não pode fazer a colonoscopia, deve ter alguma condição clínica que a impeça, né, doutor? Aí tem alguma coisa a fazer se ela está com diarreia frequente? Hoje em dia você pode tentar fazer outros exames. Existe uma tomografia específica, que é uma angiotomografia. Então existem alguns tipos de tomografia específicas do intestino que você consegue avaliar. E existe um exame que é mais... que é o que o convênio não cobre, que o SUS não tem, que chama cápsula endoscópica. Você toma uma cápsula, que é uma microcâmera, que ela fica rodando numa velocidade alta em todos os sentidos, vai fotografando milhões de fotos e depois ele reconstrói o seu intestino por dentro. Só que tem um custo mais alto e aí os convênios complicado, né? Não cobrem. Elisete Domingues diz assim: boa tarde, doutor. Tenho diverticulite. Faz uma semana que começou a doer do lado esquerdo, perto da virilha. Tenho 62 anos, intestino preso. Estou preocupada com essa dor. O que deveria fazer? O gastro proibiu de comer grãos. O que eu faço? Bom. Ai, a gente fica tão perdido às vezes, doutor. Nós que somos leigos, a gente ouve um médico que fala, come grão. Aí outro que fala, não come grão. E aí, o que a gente faz? Primeiro que, assim, se você está com dor, você precisa fazer uma tomografia, porque se você tem um quadro de diverticulite aguda, você precisa tratar esse quadro de diverticulite aguda. Depois que você tratar esse quadro de diverticulite aguda, que você pode tratar em casa, ou às vezes precisa ter alguma internação, uma intervenção cirúrgica, uma drenagem, enfim. Depois que você se curar do quadro de diverticulite aguda, você vai tratar o seu intestino preso e você pode sim comer grãos. Aumentar a quantidade de grãos, aumentar a quantidade de fibras, ajuda o seu intestino a funcionar. Perfeito. Se você tiver alguma dúvida, você pode ir tirando com Clínica Gastro ABC.
Tenho certeza que você vai entrar em contato, vai ser muito bem atendida. Ou direto no Instagram também, lá tem todos os outros contatos para você marcar, inclusive, uma consulta com o Dr. André, que é o andré.a.pinto. Eu volto aqui para a gente concluir esse assunto com excelência, porque aqui é assim, a gente precisa deixar tudo redondinho para você ficar segura aí do outro lado. Daqui a pouco tem música, hein? Tem DJ, vou conversar com Andinho DJ, mas agora eu queria que a gente concluísse esse assunto, doutor, deixando um recado final mesmo para as pessoas, porque somos parecidos. Se fez o exame, se não fez, se tem dor, se não tem, o que a gente precisa saber? O que a gente já conversou. Não é para você ter dor abdominal. Se você tem dor abdominal, você está com algum problema. A causa mais frequente é o intestino preso, a obstipação intestinal, as fezes ressecadas, mas você pode ter outras doenças do intestino grosso do aparelho digestivo. Então é bom que você procure um médico, que você possa tratar essa dor e primeiro diagnosticar por que ela acontece e poder tratar da melhor maneira. Então procure um especialista, não fique com dor, procure um gastroenterologista, um cirurgião do aparelho digestivo, um proctologista. E se você tem intestino preso, as mulheres têm uma incidência maior. Quem tem intestino preso só tem 3 jeitos de melhorar: aumentar a ingesta de fibras, tomar mais líquidos, pelo menos uns 2 a 3 litros de líquido por dia e fazer atividade física. Não existe tratamento nem remédio milagroso. Se você mudar os seus hábitos, diminuir a obesidade, fazer mais atividade física, comer melhor, seu intestino vai funcionar melhor e sua saúde vai melhorar. Muito bem. Dr. André Augusto Pinto, Clínica Gastro ABC ou andré.a.pinto. Muito obrigada. Uma ótima semana, uma ótima tarde para você e até a próxima. Obrigado.